Olá, mulheres do canal Nova Prudente. Eu sou Helene Fernandes, escondida no Aba. Estamos começando 2022 com o devocional Deus Faz. Eu gostaria de ler para vocês Isaías 43:18, que diz assim: Não vos lembreis dos acontecimentos passados e nem considereis os fatos antigos. Eis que realizo uma nova obra que já está para acontecer. Não percebestes ainda? Porém o caminho no ermo. Por muito tempo, nós caminhamos com esse versículo guardado no nosso coração e declarando ele sempre que em oração, porque acreditávamos que o Senhor estava nos direcionando para um tempo novo. Às vezes é difícil você conseguir visualizar ou entender que Deus está fazendo algo novo quando você não vê nada de novo acontecendo. Quando você continua caminhando por os caminhos tortuosos, quando você continua caminhando por um deserto, quando você continua sofrendo as mesmas aflições, as mesmas lutas, a mesma escassez. Fica difícil de visualizar um novo de Deus, fica difícil de crer em uma palavra de que Deus está fazendo algo novo, fica difícil afirmar Deus está fazendo ou Deus faz. Mas por muitos anos nós caminhamos por um deserto onde Deus afirmava que estava fazendo, onde Deus afirmava que estaria nos conduzindo, que nos tiraria daquele ambiente, nos transportaria para viver um novo de Deus na nossa vida. E muitas das vezes nós nos entristecíamos. Quantas vezes eu questionei com o Senhor, quantas vezes eu perguntei para Deus a respeito das promessas, perguntei para Ele quando aconteceria, como seria. Quantas vezes eu cansada, eu questionava o Senhor, mas Ele sempre me dizia que eu deveria continuar crendo, que eu deveria continuar seguindo, apenas seguindo e confiando nele. Mas sabe, queridas, que muitas vezes nós cremos que Deus realmente vai fazer e nós colocamos essa fé, essa força, essa confiança no coração e muitas vezes nós não compreendemos como Deus vai fazer. Nós achamos que Deus irá fazer daquele jeito que estamos imaginando, que nós estamos pensando, mas Deus faz completamente diferente. E às vezes caminhar nesse novo de Deus vai exigir de nós algumas dores. Algumas vezes Deus vai nos lapidar, vai podar alguns galhos da nossa árvore. E muitas vezes isso vai nos causar dores terríveis porque nós não compreendemos esse agir de Deus. E hoje eu estou vivendo um novo de Deus na minha vida, mas esse novo de Deus me trouxe para um caminho doloroso. Esse novo de Deus, para eu chegar nesse novo de Deus, para eu pisar nesse novo de Deus, foi processos dolorosos. Nós perdemos pessoas. Eu estou vivendo um novo de Deus que precisei perder, precisei consolar. Passamos, minha família, pelo luto, caminhamos pelo luto para vivermos o novo de Deus, para estarmos no novo de Deus. As promessas de Deus, elas chegaram, elas nos alcançaram, todas aquelas promessas que Deus fez chegaram até nós. Mas esse chegar não veio acompanhado só de alegria, ele também veio acompanhado de muitas lágrimas, de tristezas, de dores. Ele veio acompanhado de lágrimas de alegria, mas ele carregou também dores. Ele rasgou nossa alma, sabe? Ele abriu nosso chão antes de chegar aqui. Antes de pisar no novo de Deus, Deus abriu o nosso chão, Deus nos fez nos sentirmos como sem chão, Ele nos fez nos sentirmos sem expectativas, Ele nos fez olhar para frente e não conseguir enxergar a esperança, mas esse era um passo decisivo, era um momento crucial para pisarmos o novo de Deus. E aí nós estamos vivendo esse novo de Deus, caminhando por Ele, estamos, vivendo as promessas, mas
nós deixamos no caminho um rastro de lágrimas, de muito choro, que é um processo muito doloroso. Mas nós não compreendemos. Quando Deus diz que vai fazer, Ele faz do jeito dele, querida. Quando Deus diz, farei acontecer, quando Ele diz assim, e não vos lembrei dos acontecimentos passados e nem considereis os fatos antigos. Eis que realizo uma nova obra que já está para acontecer. Não percebestes ainda? Quando Deus está dizendo que Ele está fazendo algo novo, Deus não está dizendo, estou fazendo aquilo que você está me pedindo. Deus está dizendo, estou fazendo o que você deseja. Deus está dizendo, estou fazendo minha vontade na tua vida. Estou fazendo do meu jeito, filha. Estou fazendo os meus sonhos, realizando os meus sonhos na tua vida. Eu não sei se você já orou, pedindo a Deus para que Ele fizesse a vontade dEle na sua vida. Mas eu já fiz essa oração. E permitir que Deus faça a vontade dEle na sua vida significa que você vai passar e viver aquilo que Ele realmente quer, do jeito dEle. E não do jeito que você está sonhando, não do jeito que você está pensando. Efésios 3:20 diz que Ele faz infinitamente mais aquilo que pedimos ou pensamos. E quando nós lemos esse versículo, nós passamos a pensar que está falando de coisas grandiosas e coisas maravilhosas. E nós não incluímos nessas coisas grandiosas e maravilhosas as dores, os processos, as perdas. Mas Ele está dizendo, farei infinitamente mais daquilo que você está me pedindo, muito mais daquilo que você está imaginando aí no seu coração, que você está pensando, aquilo que você está desejando. Eu farei mais. Eu farei com que você comece a caminhar pela minha visão. Eu farei com que você comece a desejar meus planos e meus projetos. Eu farei com que você compreenda que a minha vontade, embora cause dores, é o que é perfeito para você viver. É o que eu planejei para a sua vida. E é por esse processo de dores e lapidações que você vai caminhar para viver esse propósito que eu estabeleci. E ele acontecerá no tempo que eu estabeleci, mas ele também acontecerá do jeito que eu estabeleci. Então, queridas, pedir para que Deus faça a sua vontade na nossa vida, mas nos levar para um lugar de total dependência dele, onde nós vamos nos permitir sermos moldadas, onde nós vamos nos permitir vivermos as renúncias, deixarmos lugares para termos entregas completas ao Senhor. Vai exigir de nós posicionamento. E muitas vezes nós estamos tão desanimadas em meio à estrada dolorosa da nossa vida ministerial, no casamento, e nós não conseguimos encontrar ou enxergar a esperança, ou nós não conseguimos nos posicionar diante daquilo. Muitas vezes nós estamos nesse lugar e nós não sabemos como agir, como nos comportar. E Deus, de repente, você está há tanto tempo já vivendo essa situação e de repente Deus conduz você, Ele transita você de um ambiente para o outro de uma forma muito rápida, quando você nem menos espera. E aí, você vivendo esse novo, você já não sabe mais como se comportar nesse novo, porque você estava tão acostumada já com aquelas aflições, e aquilo já era tão comum, tão cotidiano no seu dia a dia, que agora você está vivendo o novo, as promessas, mas você não sabe como se comportar nesse lugar de viver as promessas, nesse novo de Deus. Mas Ele diz para você, não vos lembrei dos acontecimentos passados. O primeiro passo para você aprender a viver nesse novo é não se lembrar dos acontecimentos passados e nem considerar os fatos já antigos, porque Ele está realizando uma nova obra que já começou. Ele está pedindo que você olhe ao redor para que você perceba que Ele já começou um novo, porque Ele diz que pôs um caminho no ermo. Ele está dizendo que está pondo um caminho no lugar solitário, no lugar desabitado, porque ermo fala de algo desabitado, de lugar desabitado.
esse lugar na tua vida que está desabitado, esse lugar escasso, esse lugar onde a chuva de Deus não tem chegado, esse lugar onde você não tem visto as promessas acontecerem, esse lugar de silêncio, esse lugar de você não consegue ver esperança. É o lugar onde Ele está dizendo que vai abrir um caminho e que você vai passar por ele. E que você vai aprender a viver esse novo de Deus na sua vida. Que Deus te abençoe, querido, em nome de Jesus.